Você já se sentiu como se tudo estivesse perdido? Como se o medo tivesse trancado as portas da sua alma e a desesperança tivesse apagado as luzes do seu interior? Imagine agora uma casa silenciosa, discípulos trancados, corações despedaçados pela morte do seu mestre, mas de repente, no meio da dor, ele, Jesus, aparece. Ele não bate na porta, não pede permissão, ele simplesmente entra e com a simples frase: paz seja convosco. Jesus ressuscitado transforma medo em coragem, dúvida em fé, tristeza em alegria e morte em vida. Esta é a lição que fecha o nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Renovação da esperança. E ela nos lembra de uma verdade poderosa: a esperança cristã não termina na cruz, ela floresce no túmulo vazio. Neste encontro, neste momento, nesta aula, você está convidado a crer novamente, a esperar novamente, a viver novamente, porque a aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos não foi apenas um evento histórico, foi uma explosão de fé para todas as gerações. A lição de hoje é um convite pessoal. Não seja incrédulo, mas crente. A ressurreição não é uma lembrança do passado, é a força que nos sustenta no presente e que nos projeta para a eternidade. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, eu quero vos convidar neste momento para que você possa deixar o seu like, compartilhar esta palavra com a sua classe, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma lição. Inscreva-se no canal e vamos juntos crescer no conhecimento da poderosa palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, iremos agora para a nossa aula e nós iremos então para a lição de número 13. Hoje nós iremos para a lição de número 13 e você é meu convidado para juntos estarmos aí com lição na mão, a Bíblia, caneta, papel. É importante que você esteja munido com essas ferramentas para que você possa ter um melhor proveito também da ministração da aula, tá bom? Então, queridos irmãos, lição de número 13, falando sobre a renovação da esperança. Nós iremos falar um pouco sobre as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. É um tema muito importante, tendo em vista que neste período, neste momento, após a morte de Jesus, os discípulos não tinham ainda compreendido que ele haveria de ressuscitar. Embora houvesse muitas evidências nos próprios sermões e pregações de Jesus, isto não ficou, os discípulos de alguma forma não entenderam, não compreenderam que Jesus ele iria à cruz, morreria pela mão dos homens, mas que ao terceiro dia Jesus seria ressuscitado ou Jesus ressuscitaria. Eles não entenderam isso e por isso é que eles custaram a entender ou compreender e ficaram inclusive tristes e frustrados porque eles não tinham entendido a questão da ressurreição de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre essa renovação da esperança. A esperança que parecia ter sido sepultada, ter sido crucificada na sexta-feira, sepultada, ela ressuscita no domingo. Essa esperança ela vai renovar também a vida dos discípulos. E nós iremos falar sobre isso, essa temática tão importante para o nosso crescimento espiritual. O nosso textuário, e você já pode aí pegar a sua lição, ou se você não tiver a sua lição, você pode também acompanhar através do texto bíblico, tá bom? Que está em João capítulo 20, verso 26, que diz assim a palavra de Deus. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Esse texto áureo nos mostra um momento em que os discípulos estavam reunidos, trancados, com medo possivelmente de retaliações ou das perseguições provindas dos judeus. Então eles estavam reunidos ali, trancados, e era a segunda vez, porque o texto começa dizendo, e 8 dias depois estavam outra vez, ou seja, era uma segunda vez,
em que os discípulos estavam ali, e aqui é 8 dias depois da crucificação, ou melhor, depois da ressurreição de Jesus, portanto, o primeiro dia da semana, e os discípulos estavam todos reunidos, né? Os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e entre eles agora estava Tomé, que outrora não estava com Jesus. A gente vai falar mais sobre isso no ponto 2. E agora Jesus se apresenta para eles e diz: paz seja convosco. Já a nossa verdade prática diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então, nós percebemos aqui na nossa verdade prática, queridos, que a esperança de todo cristão, ela está fundamentada também na ressurreição de Jesus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Então, a nossa esperança está exatamente no fato, um fato inegável de que Jesus ele ressuscitou. Há muitas evidências bíblicas da ressurreição de Jesus, de que ele de fato ressuscitou, o túmulo está vazio. Amém, queridos? Então, vamos avançando aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Vamos ler o verso 19 e o verso 20. Depois o verso 24 ao verso 31. Se você puder agora, abra também a sua Bíblia e acompanhe esta leitura conosco, em nome de Jesus. Que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, percebeu? Eles estavam ali trancados, com medo dos judeus. Eles tinham se juntado e a Bíblia diz que chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Verso 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Meu Deus, que coisa linda, né, irmãos? Claro, eles com medo, trancado, de repente Jesus aparece, de paz seja convosco, a tristeza é transformada em alegria. Agora veja comigo o texto de João 19, João 20, versículo 24, que diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma crerei. Verso de número 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegando Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e ver as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, queridos? Nós iremos trabalhar basicamente esse texto da palavra de Deus. Eu quero chamar aqui a sua atenção para nós já entrarmos também na nossa lição de hoje, só que antes vejamos o nosso objetivo da lição. Hoje nós temos 3 objetivos. Primeiro, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova da sua vitória sobre a morte. Segundo, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E, por fim, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição
e em suas promessas. Então nós temos esses 3 objetivos a serem alcançados com a aula de hoje e eu espero que isso fique muito claro também a mim e a você. Então, queridos, ponto 1 da nossa lição, a aparição de Jesus Cristo. Bom, queridos, depois da morte de Jesus na sexta-feira, e José de Arimateia pediu autorização a Pilatos para que pudesse sepultar o corpo de Jesus. Ele tinha preparado uma cova nova, tinha uma cova que ninguém nunca tinha usado, um túmulo que ninguém tinha usado. E então eles colocaram Jesus naquele túmulo, que é como se fosse uma caverna, rolaram uma pedra, colocaram então Jesus dentro, o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que no terceiro dia, conforme as Escrituras já prediziam, e conforme o próprio Jesus já havia anunciado, ele ressuscita, queridos, no terceiro dia. Então os anjos vão lá, removem a pedra, Jesus ressuscita, e pela manhã cedo, Maria Madalena, ela vai até o sepulcro, provavelmente acompanhada também de outras irmãs, e ela vai até o sepulcro para embalsamar, para perfumar o corpo de Jesus. Quando elas estavam no caminho, elas já vinham se perguntando: e como é que a gente vai remover a pedra? Como é que a gente vai ter acesso ao corpo? Mas, para sua surpresa, quando elas chegaram no sepulcro, primeiro, a pedra estava removida. Aqui a gente aprende 2 lições, irmãos. 2 lições. Primeiro, a preocupação de Maria e das demais que estavam com ela era uma preocupação por falta de confiança na palavra de Deus. Como assim, pastor? Jesus já havia dito, tanto para elas como para os discípulos, de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, se ele ressuscitaria, não havia por que estar preocupados quanto ao corpo de Jesus, ou quanto ao seu sepultamento, ou quanto a embalsamá-lo, mas porque elas não confiaram na palavra, naquilo que Jesus tinha dito, elas então ficaram preocupadas. Então, revela aí a falta de confiança diretamente naquilo que Jesus já havia dito, as palavras que Jesus já havia anunciado. E em segundo lugar, irmãos, elas estavam preocupadas em quem removeria a pedra. Veja, era uma preocupação que, no final das contas, quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida, a pedra do túmulo já tinha sido retirada, ou seja, a segunda lição que a gente aprende é que muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que já não existem mais, que Jesus já resolveu, que ele já enviou um anjo, já removeu a pedra, e às vezes a gente está preocupado, angustiado, aflito com algo que só existe na nossa mente, algo que só existe na nossa cabecinha. Jesus já removeu. Então, tranquiliza teu coração. Confia tão somente nas palavras de Jesus. Então, quando elas chegaram lá, a pedra havia sido removida. E elas então entram no túmulo e percebem que o túmulo está vazio. E Maria começa a chorar. Ela começa então a se questionar, roubar o corpo de Jesus. Roubar o corpo de Jesus. E de repente aparece para ela os anjos, irmãos. Aparece para ela os anjos dizendo, conversando com ela, dizendo: por que choras? Porque o meu Senhor não está aqui. Porque o corpo dele não está aqui. E então você percebe, irmãos, que as lágrimas, e ela não percebeu que era um anjo. Até então ela não percebeu que era um anjo que estava ali falando com ela. E veja que depois o próprio Jesus aparece para ela. O próprio Jesus aparece e fala com ela: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? E ela então ainda questiona: se tu sabes onde está o corpo dele, pensando ela que era um jardineiro, se tu sabes onde está o corpo dele, diz onde colocaste para que eu possa levá-lo. E então Jesus, né, se apresenta ali para ela de uma forma mais direta, ela vai perceber que é o próprio Jesus, e ela então diz uma expressão, irmãos, muito interessante, porque olha o que vai dizer João capítulo 20, versículo de número 15. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que fosse um jardineiro, ela respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Ela percebeu que era Jesus. E Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai.
Mas vá até aos meus irmãos e diga a eles: subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E então Maria sai dali, irmãos, e vai anunciar aos discípulos. Mas pasmem, irmãos, quando Maria anuncia aos discípulos, eles não acreditam. Eles não dão crédito à palavra de Maria. A princípio, eles não dão crédito. O Pedro ainda ficou na dúvida se Jesus havia mesmo ressuscitado, se Jesus havia o corpo dele havia sido roubado. Pedro ainda desce contra o discípulo até o sepulcro. Chegando lá, de fato, encontra o sepulcro aberto. Pedro entra no sepulcro, vê apenas os lençóis com os quais enrolaram Jesus e o qual foi colocado como travesseiro ali para ele, mas não encontrou Jesus. Então ele volta para casa, volta lá para a residência onde eles estavam para se reunir. Eles se reúnem então no final da tarde, estavam ali trancados, provavelmente com medo dos judeus, como aponta o próprio texto, de que eles estavam ali com medo dos judeus. Então eles estavam ali trancados, com medo do que poderia acontecer, do que sucederia a partir daquele momento. E o verso 29 é que nos narra isso. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Meus irmãos, Jesus, ele chega naquela casa que estava um completo silêncio, onde o medo estava tocando terror. Jesus, sem pedir licença, sem precisar bater na porta, sem precisar chamar do lado de fora, ele simplesmente entra no ambiente onde estavam os discípulos. Ele aparece literalmente dentro, e a gente percebe que o corpo ressuscitado de Jesus agora não tem qualquer dificuldade em transpor parede, em entrar em ambientes fechados. E ali Jesus entra então diante dos discípulos, e Jesus então diz esta frase solene, esta frase impactante aos seus discípulos: paz seja com vocês. Que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, Jesus então se apresenta para os discípulos: olhe minhas mãos, olhe as minhas mãos, olhe meus pés, olhe o foro, né, que ele foi feito nele na sua barriga. Então olhe para mim. E Jesus começa a se apresentar. Olha aqui o verso de número 20. Mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Oh, glória! O ambiente que era de tristeza, o ambiente que era de angústia, foi transformado em um ambiente de alegria, de festa, com a presença de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que Jesus aqui aparece aos seus discípulos, aqueles que estavam ali cercados de ceticismo, aqueles que estavam ali cercados de medo, agora eles têm a presença de Jesus com eles. E este aqui é o primeiro registro de Jesus aos seus discípulos, mas ele já apareceu a Maria, já apareceu agora aos discípulos. Aqui não estavam todos, depois ele, 8 dias depois, vai aparecer também em uma reunião dos discípulos que estava ali também Tomé. Ele vai aparecer também a Pedro e os demais discípulos quando foram pescar, em João 21. E aí nós temos, irmãos, o registro das aparições de Jesus, o ressurreto. Em diversas passagens no Novo Testamento, nós temos aí a presença de Jesus. Você vai ver que Jesus ele aparece também a dois discípulos no caminho de Emaús. Ele vai aparecer também aos seus discípulos, conforme nós mencionamos agora, que estavam reunidos em Jerusalém. E depois se apresenta também quando Tomé estava com eles. Ele vai aparecer também posteriormente a 7 discípulos ali na beira do mar, quando eles estavam pescando ali no mar da Galileia. Depois ele faz também aparições a mais de 500 seguidores. Isso é quem narra isso é o apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, ele apareceu a mais de 500 pessoas. E nós temos também, por fim, Jesus aparecendo pela última vez, ali em Atos capítulo 1, quando Jesus está sendo levado aos céus. Ele aparece também ali aos seus discípulos, né? Diante dos seus discípulos, Jesus aparece e sobe aos céus diante da vista dos seus discípulos, quando ele vai então agora
para a presença de Deus e deixa-lhe a promessa de que ele vai para o Pai, mas enviará o Consolador, enviará o Espírito Santo, não muito tempo depois, e o qual revestirá os seus discípulos de poder. Então aqui nós temos, irmãos, várias aparições de Jesus. O que é importante nós frisarmos? Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. 10 ocasiões nós temos aqui. Agora, nessas 10 ocasiões, você vê a quantidade de pessoas que testemunham ter visto Jesus. Desde a mulher, desde Maria, que foi até o sepulcro e teve a visão de Jesus, no caminho retornando para falar com os discípulos, Jesus também fez companhia a ela, aos discípulos no caminho de Emaús e tantos outros momentos em que Jesus aparece. O que é que fica aqui para nós, e é importante que nós venhamos compreender isso, é que Jesus de fato ressuscitou e há fatos inquestionáveis, indiscutíveis sobre a sua ressurreição, irmãos. Há aqueles que negam a ressurreição de Jesus? Tem, mas há muitos fatos, documentos históricos. E detalhe, viu? A Bíblia sobre a ressurreição de Jesus e tantos outros, a Bíblia é um livro que traz um registro histórico, irmãos. Porque ainda aqueles que digam, mas só quem fala da ressurreição é a Bíblia. Não, não é só a Bíblia que fala da ressurreição. Você vê que mais de 500 pessoas viram, testemunharam da ressurreição de Jesus. E embora a Bíblia mencione este fato, irmãos, a Bíblia menciona esse fato, a Bíblia é um documento extremamente documentado, muito bem fundamentado. Então, ela aponta em diversas passagens, por diversas pessoas. Detalhe, irmãos, detalhe. Os próprios discípulos de Jesus, a quem lhes foram anunciado que ele morreria e ressuscitaria, não acreditaram, o que mostra nitidamente que não se trata dessas teorias que se criam a respeito da ressurreição, não, porque os discípulos roubaram o corpo de Jesus e disseram que ele ressuscitou. Não tinha lógica. Imagine, como é que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus, primeiro que estava selado pelos guardas, roubar o corpo de Jesus, depois fingir que não acreditavam que Jesus ressuscitou, ficarem com medo, trancados dentro de uma casa. Irmãos, não dá, a cena não bate. Então, o fato que nós temos é que Jesus, de fato, ressuscitou. Ao terceiro dia, o túmulo ficou vazio. É verdade que entre muitas religiões que nós conhecemos hoje, budismo e tantas outras religiões, o que é que nós percebemos? Todos os seus fundadores morreram e permanecem no túmulo. A única religião cujo fundador, cujo arquiteto deu a vida pelos seus seguidores, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, é Jesus. Jesus vive pelos séculos dos séculos. Amém, queridos? E aí nós temos algumas preciosas lições. Primeira lição que nós temos com isso é que a primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa um ponto culminante da fé cristã. Irmãos, a ressurreição de Jesus é um ponto fundamental para nós cristãos. Negar a ressurreição é negar a Bíblia. Negar a ressurreição é negar que Jesus era o Filho de Deus. Negar a ressurreição é nós, então, entrarmos para 2000 anos de muita mentira, porque desde o século I, os pais da igreja, os teólogos ao longo da história, com bastante pesquisa e bastante detalhes, nos falam sobre a ressurreição de Jesus. O próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, ele diz: se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então veja, se Cristo não ressuscita, irmãos, a nossa pregação é vã. Não tem qualquer sentido pregarmos um Cristo que está morto, anunciarmos um Cristo que está no túmulo. Não, irmãos, o nosso Cristo vive, ele vive pelos séculos dos séculos. Ele apareceu a mais de 500 pessoas. Apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Apareceu a Pedro e mais 6 discípulos ali no Mar da Galileia. Ele apareceu, irmãos, a Maria Madalena por 2 vezes, em especial. Então nós temos diversos textos que apontam para esta realidade da ressurreição de Jesus.
A segunda lição que nós já aprendemos é que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Então, é um fato inegável, bem documentado, que Jesus está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo foi a primícia daqueles que dormem. Jesus morreu, ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, queridos. Então um dia nós seremos como o nosso Senhor, nós, aqueles que dormem no Senhor, se Jesus voltar hoje, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, é que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Mas a promessa é que ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Amém, queridos? Tranquilos aqui? Sinopse do ponto 1. A aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que ele está vivo. Amém, meus irmãos? Jesus está vivo. Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa lição de hoje, que fala sobre a aparição de Jesus, a esperança plena e a alegria. Aqui nós temos o segundo momento em que Jesus aparece aos seus discípulos. E agora, entre eles está Tomé, que quando para ele foi relatado que Jesus tinha ressuscitado e que ele apareceu entre os discípulos lá no cenáculo, ele não acreditou. Ele disse, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver. Eu tenho que ver as mãos furadas, os pés furados, o lado dele furado, eu tenho que ver. E então crerei que de fato Jesus ressuscitou. Então, oito dias depois, estavam os discípulos mais uma vez reunidos. Eles estavam ali dentro daquela casa e mais uma vez diz o texto. E agora nós estamos aqui falando sobre o versículo 24. Olha o que diz então o texto. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum eu acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Eita glória! Jesus aparece novamente 8 dias depois, aonde eles estavam reunidos, e agora Jesus aparece para mostrar a Tomé que ele está vivo. E o texto diz, quando Jesus aparece, logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Meu Deus. Eu sei que muitas vezes a gente julga Tomé, aponta para Tomé, mas ele queria ter prova, ele queria de fato visualizar aquilo que os discípulos estavam falando, que viram. Não podemos julgar se essa realmente é uma dúvida sincera, e pelo que nos parece sim. Ele não estava ali questionando o poder ou a realidade de que Deus pudesse ressuscitá-lo, mas você vê que ele estava incrédulo no que diz respeito à ressurreição de Jesus, o fato de que Jesus de fato tenha sido visto pelos seus companheiros. Então Jesus apareceu, prova para ele, pede que Tomé toque de fato nas mãos, ao lado, e veja então que ele de fato está ressuscitado. E aí, naquele momento, ao que Tomé respondeu, pelo que nos mostra que Tomé não precisou tocar, Tomé não precisou ver as mãos, nem ver o lado, Tomé não precisou apalpar Jesus, mas veja que imediatamente Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Irmãos, esta frase de Tomé é uma frase que vai, inclusive, apontar diretamente para a própria divindade de Jesus. Ele reconhece Jesus como Senhor, Kyrios. Ele reconhece Jesus como o próprio Deus, Senhor meu e Deus meu. Então ele faz uma declaração que deixa para nós muito claro a questão de Jesus ser também divino, de Jesus ser, então, a segunda pessoa da Trindade. Aqui nós temos essa declaração de Tomé,
que se tornou uma declaração fundamental também para a teologia cristã. E aí nós temos Jesus falando no verso 29, você creu porque me viu? Veja, também não precisou nem tocar. Quando ele viu Jesus, visualizou, logo ele creu em Jesus, então o exorta. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aqui, claro, Jesus já está apontando também para os futuros discípulos, entre eles está nós, que não vimos Jesus ressuscitado, não vimos as mãos, não vimos os pés, não vimos o seu lado, não vimos ele ressuscitado, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creem. Eita glória! Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem que ele ressuscitou. E aí nós temos, queridos, nós temos aqui agora o ambiente tomado por uma alegria. Veja que, na verdade, Jesus fez, né, João vai dizer que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não deu para ser escrito, não deu para catalogar todos os feitos de Jesus, mas aqui estão alguns deles. E é interessante que o ambiente onde Jesus estava agora é tomado por alegria, ou seja, o medo deu lugar à esperança. Aonde havia pavor, incerteza, dúvida, agora se dá lugar à esperança. E assim como Jesus, ele ressuscitou, nós temos também essa esperança, a esperança da ressurreição. Então veja que o mesmo Jesus que apareceu para os discípulos, apareceu também para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que nos faz então um mapeamento do estado do coração dos discípulos com a morte de Jesus. Aqueles discípulos que desciam de Jerusalém, eles estavam, irmãos, muito angustiados, muito aflitos, cabisbaixos, conversando com o outro sobre os acontecimentos. De repente, Jesus faz companhia com eles. Jesus começa a conversar com aqueles discípulos sobre o que vocês estão conversando, por que vocês estão tristes. E eles então começam a dizer, porventura você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, que um homem justo foi condenado à morte, e eles começam a falar para Jesus o acontecido. E Jesus começa a explicar, desde Moisés até os profetas, sobre a vida do Messias, sobre a morte, sobre a ressurreição do Messias. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no final do percurso, Jesus se fez que ia mais adiante, eles convidaram Jesus para estar com eles. E a Bíblia diz que no momento do partir do pão, na oração que Jesus faz, eles perceberam que se tratavam de Jesus. Eles então se alegraram, o coração deles, que já estavam ardendo pela palavra, agora, irmãos, é incendiado pela esperança viva, pela certeza de que Jesus havia ressuscitado. E aí nós temos um momento muito interessante, muito crucial, onde esses discípulos tiveram a sua tristeza transformada em alegria. Então, irmãos, o capítulo 20 e o versículo 20 nos aponta para isso, de que os discípulos, eles se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram então seus corações com esperança. Nós temos ainda, irmãos, o nosso autor, ele pontuando aqui, que estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo as situações mais difíceis nós conseguimos manter a nossa participação e de nos alegrar, nós conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito, irmãos, somente na presença de Jesus. Somente com a presença manifesta de Cristo a nós é que nós podemos então nos alegrar, nós podemos então ter alegria tomando lugar da tristeza, irmãos. Isso nós temos na pessoa bendita de Jesus. O nosso terceiro subponto fala sobre a esperança e a alegria. A esperança e a alegria são, agora ele junta, né, a questão da esperança e a questão da alegria, são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que nós encontramos também no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13, capítulo 13, versículo 13, Paulo dizendo que
falando dessas 3 virtudes fundamentais na vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança, e a maior delas é o amor. Então veja que a aparição de Jesus entre os discípulos trouxe para eles esperança. E uma outra virtude importante na vida cristã é a alegria, que é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, que aparece também no livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Assim, tanto a esperança como a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. E claro, irmão, se nós cremos que Cristo venceu a morte, essas 2 virtudes devem também ser evidentes na nossa vida cristã, deve estar presente também em nós. Amém, queridos? Vamos então para a sinopse do ponto 2. A aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. E agora, caminhando para o último ponto da nossa lição, nós temos agora a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Você vê que com a presença do Cristo ressuscitado, as dúvidas do coração dos discípulos, elas são dissipadas. As dúvidas, elas são dissipadas. Veja que o episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus durante um momento. Os discípulos de Jesus, entre eles Tomé, ficaram céticos com relação a Cristo ter ressuscitado. Mas veja que essa dúvida ela foi tirada à medida que Jesus ele apareceu para os discípulos por várias vezes. E Jesus, inclusive, vai nos mostrar que em uma dessas aparições, Jesus come com eles. Jesus janta com eles, mostrando literalmente que ele não era apenas um espírito, como a princípio pensaram os discípulos. Quando viram Jesus ali diante deles, eles pensavam que Jesus fosse um espírito. Então Jesus come com eles, Jesus bebe com eles, mostrando literalmente que ele estava ali em corpo físico ressuscitado. E aí nós temos também o fortalecimento da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora profere uma das declarações mais sublimes, como nós já falamos: o Senhor meu e Deus meu. E ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes, agnósticos e céticos, eles passaram a crer, eles afirmaram com certeza a sua crença em Cristo Jesus, como revelado por Deus nas Escrituras. Nós temos muitas pessoas que outrora não criam em Jesus, eram céticos e hoje são, eles se converteram, de fato servem a Jesus. Como por exemplo, eu não sei se você sabia, mas C.S. Lewis era um ateu. C.S. Lewis não acreditava em Deus, mas pela sua graça, C.S. Lewis se converte, ele passa a crer no Senhor Jesus, transformou-se em um exímio ministrador, né, pregador também, porque no período da Segunda Guerra Mundial, da guerra, ele estava ali usando os meios de comunicação para consolar muitos que estavam ali saindo da guerra ou superando esse período da guerra. E você vê então nitidamente, irmãos, que houve muitos homens que outrora céticos, não acreditavam, negavam Jesus e pela graça foram alcançados pelo Evangelho. E aí nós temos o fortalecimento da esperança, irmãos. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do nosso Senhor. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Você pode ver isso também no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo 15. Abra sua Bíblia aí, por favor, Atos, capítulo 24, versículo 15, que vai também nos mostrar, né, nas pregações de Paulo, a ênfase que Paulo lhe dá também para a questão da ressurreição. Olha o que diz aqui o texto 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto do justo como dos injustos. Então veja, nós
pregamos e vivemos nesta esperança de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Os justos para a glória eterna, para o reino dos céus, e os injustos para a perdição eterna. Haverá então essa ressurreição do corpo. Em 1 Coríntios capítulo de número 15, do versículo de número 12 ao verso de número 14, mas é claro que se você ler todo o capítulo 15, você vai ver que Paulo trata sobre a questão da ressurreição, mas o verso 12 diz: ora, o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Paulo está questionando. É comum entre os discípulos de Jesus, entre nós, anunciarmos a ressurreição dos mortos. Mas havia alguns que estavam negando a ressurreição. E Paulo diz: olha, a mensagem comum, a mensagem que nós pregamos é que Cristo ressuscitou. E ele diz no verso 13: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Então veja, a nossa fé, ela está de pé porque Jesus ressuscitou. Então veja que a fé cristã, o cristianismo, depende literalmente da ressurreição de Jesus. E o fato é que Jesus, ele ressuscitou, irmãos, conforme diz as Escrituras. Paulo ainda ensinava lá a 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 14. Paulo nos mostra que nós haveremos de ressuscitar. Veja comigo esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 14. É um texto muito enfático no que diz respeito à ressurreição. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Cristo, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, ou seja, da mesma forma como Cristo ressuscitou, ele trará também sua companhia aqueles que dormem na sua segunda vinda. Amém? Portanto, irmãos, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Então, nós cremos na ressurreição e a nossa fé, nossa crença na ressurreição está fundamentada, inclusive, no fato de que o próprio Jesus ressuscitou e por isso nós cremos também na ressurreição. Amém, queridos? E aí nós temos a sinopse do ponto 3, que diz: a aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Amém, queridos? Não há dúvida de que Jesus ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós cremos também na ressurreição. Amém, queridos? E aí nós temos a nossa frase final, que eu sempre deixo aqui para os irmãos: a ressurreição de Jesus é o recomeço da esperança quando tudo parece ter chegado ao fim. Então veja, irmãos, a ressurreição de Jesus é um recomeço. É a certeza em nosso coração, a esperança brota em nós, pela certeza de que Jesus, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos na volta dele, caso tenhamos partido, caso estejamos naquele dia não mais vivo, mas nós ressuscitaremos na sua segunda vinda. Amém, queridos? Tranquilos? Chegamos então ao finalzinho de mais uma aula, de mais uma temática, e eu quero também, nessa oportunidade, reforçar os irmãos, né? Eu espero que você tenha aprendido, tenha desfrutado grandemente desta lição, desta aula, durante esse trimestre, né? Estivemos juntos aqui aprendendo muito da palavra de Deus, falando aí do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, e pela graça de Deus nós hoje estamos concluindo esta lição, a lição muito boa, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, trazendo aí uma perspectiva do verbo que se fez carne no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Agora, queridos, nesse próximo trimestre, na próxima semana, nós já estaremos abordando a nova lição. A nova lição vai falar sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, nesta lição, nós iremos estar estudando com os irmãos. Na próxima semana, nós iremos estar já adentrando nesta lição, que é a lição do terceiro trimestre da
Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD. Se você não tem a revistinha, procura adquirir. É importante que você adquira para que a gente possa estar estudando ao longo desse próximo trimestre com a revista na mão, melhor para você consultar, melhor para você ler, tá bom? Esta próxima lição, já fazendo aqui uma breve apresentação dela, nós iremos falar sobre os primeiros 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, o que vai ser muito proveitoso, irmãos. A palavra-chave dessa próxima lição é igreja. Então vamos falar da igreja em Jerusalém, o nascimento da igreja, o crescimento da igreja, o envio de missionário pela igreja, as perseguições enfrentadas pela igreja, tudo relacionado à igreja em Jerusalém, você vai aprender conosco nesta próxima lição, permitindo Deus, tá bom? Então, não deixe de adquirir a sua lição, é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Você pode também adquirir o livro de apoio da lição, vai te ajudar muito você ter também um livro de apoio. Existe a lição e existe o livro de apoio, que é escrita, né? O livro de apoio e a lição foi escrita pelo pastor José Gonçalves, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, ali em Água Branca, Piauí. É um escritor muito profundo, ele escreve bem, muito bem. Eu particularmente amo muito os escritos do pastor José Gonçalves. E eu espero que a gente possa, nesse próximo trimestre, crescer mais na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, tá bom? Eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, que bom você ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Muito obrigado por ter acompanhado mais um trimestre. Fica na paz e até o nosso próximo trimestre, permitindo Deus. Até a nossa próxima aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.